Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Michel. Eu vou, nesses primeiros minutos, né, para o nosso público, as pessoas que nos acompanham aqui as lives da T Colaborativa e todas as nossas redes, né, do mandato do Michel e da Habita, Engenharia e Consultoria. Eu vou retomar nesses minutos iniciais a pauta que nós conversamos, né, durante a organização da live, e quando der mesmo 8 horas, eu inicio uma apresentação. Pode ser assim? Pode ser, da minha parte, tranquilo. Então vamos lá. Boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo. E boa noite a todo mundo que nos acompanha pela internet aí. Boa noite, Michel, também. Boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, Malvase. Bora lá, Malvase. Vai seguindo aí. Vamos lá. Então, vocês têm acompanhado, né, essa sequência de lives da TEA Colaborativa sobre meio ambiente, né? E a de hoje é uma live que eu diria que é uma live assim ambiciosa, né? Nós queremos discutir um pouco a ocupação e uso do solo na cidade de Atibaia, né? Então, na medida em que nós conversamos, nós escolhemos juntos, né? Esse é o método que a TEA Colaborativa adota na elaboração das lives, que é nós irmos construindo juntos, em rede, né? Como uma teia mesmo. Então, nosso fio condutor é ocupação e uso do solo em Atibaia, né? Nós temos essa questão tão importante da água na cidade, do saneamento básico, né? Retomar, né, a questão, já em outras lives parcialmente discutidas, né, das áreas especialmente protegidas, né, e, né, assim, enfrentar assim, o debate sobre o planejamento da cidade, né, nesse processo de crescimento que, né, gente, vamos falar, é um processo inevitável. A questão é como a cidade vai crescer, qual é o conceito de cidade, né, como nós lidamos com esse crescimento de um modo, da perspectiva da teia, buscando sempre pensar em como nós mantemos as características da cidade, a qualidade de vida, as suas raízes com esse crescimento. Tá? Então, essa é a nossa pauta. Falta assim, 1 minutinho, 2 minutos para a gente começar. Não sei se vocês já viram, acho que a Cauana já enviou para a gente o link, né? Para a gente compartilhar aí com as nossas redes, o link da live. Eu estou aqui copiando também. Ah, muito bem, chegou aqui. Vou dar aqui uma olhadinha. Pegar aqui também para passar para o pessoal. Maravilha. Todos me ouvem bem aí? O áudio, a imagem, tá tudo bem? O pessoal que está nos acompanhando aí também? Sim, Paulão, te ouço bem, Michel. Tranquilo? Beleza. Te ouço bem. Te ouço bem, Michel. Acho que todos nos ouvimos bem. Estou ouvindo. Olha, uma coisa que eu reparei também é que todo mundo está de branco aqui. Paz e amor. Estou de branco também. Grande paz. A gente fala que tem vários tons de branco quando identifica passarinhos, né? Então, às vezes tem que falar assim, qual era a cor do passarinho? Ele era branco sujo, ele era branco alvo, né? Não, ele tem uma pontinha, ele tem um olho branco, a íris branca, mas é branco como? É branco branco, branco sujo, é um branco amarronzado, é um branco, né? Você tem uma diferença de tons de branco. Sim. Pessoal chegando, eu vou mandar aqui para o último grupo, que é o nosso Observatório de Cidadania. E vamos lá, gente. Vamos dar início, então, à nossa live aqui, às 8 horas. Muito bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Michel. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite de participar dessa live. A TEA Colaborativa é um movimento de cidadãos na política de Atibaia, né? Nós temos nos organizado em torno de um conselho de cidadãos e temos nos organizado com uma série de grupos de trabalho
e também nos colocado no debate público por meio dessas lives, né? Essa é a 6ª live da Teia Colaborativa, e no último mês, em particular, nós tivemos uma grande ênfase no tema do meio ambiente. Quando a gente pensa em meio ambiente, para pensar a cidade de Atibaia, a gente está pensando propriamente na cidade de Atibaia, né? Não estamos aqui pensando apenas em temas específicos relacionados à preservação, mas principalmente em como nós pensamos essa cidade como um ambiente vivo em que as pessoas, né, moram aqui, se mudam para cá, né, muitas famílias há muito tempo aqui, e como a gente lida com esse espaço que é essa cidade e como nós podemos, enfim, da melhor forma possível, lidar com o crescimento. Então, hoje, esse é o enfoque dessa live, né? Pensar o uso e a ocupação do solo na cidade de Atibaia. Essa live é uma sequência de 3 lives sobre meio ambiente. Na primeira, nós tivemos a presença do Paulo Rodrigues, que também é conselheiro da Teia Colaborativa, que é da CSA Atibaia, e da LIVE, né, em que nós debatemos agricultura regenerativa e economia, né, pensando nesse potencial também econômico e de preservação que a agricultura pode ter, né. Tivemos uma live com o Vinícius, da Simbiose, e com Humberto Malheiros, sobre a questão das unidades de conservação, e hoje, então, a gente tem essa live, né, mais abrangente, pensando, então, o uso e a ocupação do solo, com o Daniel Abicair, que é biólogo, né, e sócio proprietário da Habita Engenharia e Consultoria Ambiental. E com Michel Carneiro, advogado, e que está, né, Michel, está como vereador na cidade de Atibaia, e eu destaco aqui o fato de que o Michel, assim, é um vereador que tem demonstrado uma grande dedicação ao estudo da questão ambiental na cidade. Então, vamos dar início, né? Eu passo a palavra primeiro para o Daniel, para as considerações iniciais, e a gente começa com uma provocação para vocês dois, né? Atibaia tem crescido bastante, né, nas últimas décadas, né? As projeções para os próximos anos é que a cidade alcance, talvez aí em 2040, aproximadamente 400 mil habitantes. Algumas projeções falam disso. Nesse momento da pandemia, né, nós observamos que há um fluxo, há um interesse crescente de pessoas das grandes cidades para Atibaia. Então, né, assim, existe uma pressão para o crescimento da cidade. E a questão que fica para nós é, se o crescimento é algo inevitável, é um fato, como nós podemos crescer, né, de uma maneira mais equilibrada, né, em que a gente não perca as nossas características que faz de Atibaia aquilo que ela é. Então, eu começo com o Daniel e depois passo para o Michel Carneiro. Bem-vindo. Certo. Obrigado, Malvasi. Tá? Boa noite aí a todos. Boa noite, Malvasi, novamente. Michel, bom aqui estar com vocês falando. Boa noite a todos que estão assistindo. Essa questão da gente pensar o crescimento da cidade é uma questão inevitável, como você falou, né? É natural que a cidade cresça. Ela pode não necessariamente crescer em número de habitantes, mas ela precisa crescer sempre em qualidade, né? É uma busca que toda a cidade tem que ter. E a busca pela qualidade, ela tem que permear diversos fatores, né? Eu sou um adepto de promover sempre a coexistência entre tudo aquilo que a gente puder promover entre o meio ambiente, entre as questões urbanísticas, entre as questões de ocupação. A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que promover isso sempre com uma boa métrica, né? Atibaia vai crescer, é uma questão óbvia, ela precisa se organizar em alguns pontos, né? Ela teve uma série de coisas positivas que aconteceram nesses últimos anos e tem coisas que elas podem ser melhoradas. Isso faz parte da construção de uma cidade, principalmente uma cidade que sofre a pressão, né, de estar próxima de centro urbano, ela sofre a pressão de ter acessos facilitados, né? Ela é a cidade que todo mundo quer viver, né? É a cidade, eu brinco, sempre falo que Atibaia é a cidade que todos querem morar, porque ela é uma cidade muito aprazível, uma cidade gostosa de se morar,
né? Tem todos os chavões que a gente já conhece, né? Segundo o melhor clima do país, né? Do Brasil, que na verdade é uma brincadeira que eu me lembro que as pessoas faziam, que era uma brincadeira feita por um europeu, né? Ele falava que era o segundo melhor clima porque o primeiro era na Europa, na casa dele. Então, como ele considerava que é a casa dele, então ele acha o segundo melhor clima. Eu já acho que é o primeiro, porque como aqui é minha casa, é o lugar que eu escolhi para viver, e escolhi me dedicar a cuidar da cidade, participar da política pública não partidária, né? O vereador Michel, que nos ouve aí, que está sempre aí, eu gosto muito da política pública, mas não sou partidário, mas admiro quem tem essa condição de estar sempre disposto a trabalhar no legislativo, no executivo, enfim, de ser partidário. E eu acho que, assim, buscar conforto, buscar qualidade de vida e coexistir com todas essas questões é o mais importante, né? Se a gente não pensar naquele conjunto de informações que é o socialmente justo, o economicamente viável, o ecologicamente correto, o culturalmente diverso, se a gente não pensar nessas questões todas, nas questões de ocupar de forma coerente, a gente não tem como avançar, né? Algumas questões são muito óbvias, muito simples, tem coisas que a gente tem de fazer para ter o desenvolvimento, e tem coisas que ela precisa ter uma predisposição para que a gente possa fazer o desenvolvimento. A gente não faz desenvolvimento com coerência, com equidade, sem discussão, sem participação, né? Sem a gente ter a participação de todos aqueles que são atores dentro dessa construção. Eu fico muito feliz de ver Atibaia crescendo, né? Eu gosto muito de uma frase que o Paulo, o nosso Paulão lá do ICMBio usa e que o coletivo socioambiental de Atibaia usa bastante, que é essa ideia de ser a primeira cidade do interior e não a última da grande metrópole, né? Independente da gramática, eu não ter feito ela na 100% da certeza, mas isso é uma visão importante, né? A gente está muito privilegiado, a gente tem uma questão ambiental muito forte. E eu sou um defensor de que o fio condutor do nosso desenvolvimento tem que ser o meio ambiente. O meio ambiente permeia tudo, vai permear tudo aquilo que a gente possa pensar. Eu acho que é um pouco disso, viu, Malvasi? Legal, obrigado, Daniel. Michel, também a mesma questão, né? Como você avalia esse processo de crescimento da cidade? Eu vou, então, aproveitar essa expressão, né? Assim, é possível nós crescermos mantendo a característica de primeira cidade do interior e não última da região metropolitana de São Paulo, na sua opinião? Paulão, primeiro eu queria aqui agradecer a você e a TEA pela oportunidade. Eu fico muito lisonjeado de poder participar desse debate de alto nível. Acompanho aí o trabalho da TEA, então é formado aí por muita gente capacitada, então eu fico muito feliz. Quando você me fez o convite, eu fiquei lisonjeado e aceitei logo de início aí, muito obrigado. E também ter a oportunidade aqui de conversar, de bater um papo com o Daniel Albicaí, que o próprio currículo do Daniel aí já fala por si só, tenho aprendido muito. Se tem uma questão que foi importante aí do mandato, acho que foi a aproximação que eu fiz aí, como você disse no começo da live, desses atores que atuam na área ambiental da cidade, né? Tenho aprendido muito. Aprendi muito com o Daniel, tenho aprendido muito com o coletivo socioambiental e tenho tentado colocar em prática. Respondendo e defender, né? Lá na Câmara Municipal e lutando aí para colocar em prática certas lutas aí, principalmente do coletivo, né? E da cidade de uma forma geral. Respondendo sua pergunta, eu acredito sim, e até acho que esse é um dos motes principais aí de discussão, principalmente esse ano, não tem jeito, né? A gente está num ano eleitoral, que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação da cidade e dizer de que rumo que cidade que a gente quer, para onde que a gente quer caminhar. E eu acredito que é possível sim manter as nossas características ambientais, culturais e sociais. Na verdade, não é só possível, mas como é necessário para manter a nossa qualidade de vida, para manter nosso poder, inclusive poder econômico, e o que nos torna atrativo para o mundo de uma forma geral, para o estado de São Paulo. Então, eu acho que isso é importante. Acredito que a cidade tem crescido nos últimos anos de uma forma desordenada, ferindo aí áreas ambientais importantes do município, propondo ocupações, aí, forçando a ocupação em áreas rurais, em áreas de característica ambiental relevante para a cidade, que eu acho que não são positivas. Eu acredito que a gente precisa mudar esse cenário, mudar.
mudar a perspectiva, trazer a cidade aí para um cenário diferente, né? Para uma cidade que tem um conceito. Eu sei que o Daniel vai, eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso, mas uma cidade que tem um conceito de sustentável, né? De sustentabilidade. Ele falou aí de coexistência, mas acho que a população entende aí o termo sustentável, né? Baseado em 3 pilares importantes, né, Paulo? Que é responsabilidade ambiental, que é economia sustentável, né? Então, desenvolver de forma sustentável, mas com responsabilidade ambiental e com vitalidade cultural também. Então, eu acredito sim que é possível a gente viver numa cidade com as nossas características de interior, ser a primeira cidade do interior, sim, e não a última cidade metropolitana. Então, essa é a minha convicção e é para isso que a gente está lutando. Muito bom, Michel. No âmbito da TEI, a gente tem discutido muito qual seria a palavra, né, que funda a nossa perspectiva, aquilo que a gente defende. E a gente sempre chega, né, no termo vida, né? A Magda fez um vídeo muito bonito no aniversário da cidade, né, propondo Atibaia mantenha-se viva, né? E quando a gente fala de vida, que é um conceito, evidentemente, também, né, bastante complexo, mas existe um ponto que não há dúvida nenhuma. A água é um elemento central para a gente pensar a vida no planeta, a vida do conjunto de seres vivos e a vida humana. Então, eu gostaria que o Daniel fizesse, né, uma apresentação inicial das questões da água na cidade, né? Quais são as fontes de água nesse município? Quais são as características, né, das nascentes, dos rios? Dê um pouco uma descrição, né, desse elemento, né, no nosso município. Tá certo. Veja só, Malvase, Michel, o pessoal todo da TEI, todo mundo que tem assistido a gente, o que a gente tem que pensar? Essa questão da água como uma questão de sobrevivência, ela sempre vai estar relacionada com a questão do desenvolvimento, porque a água é uma questão essencial, um direito de todos, e a água também gera muito resíduo depois da nossa utilização. Uma das coisas mais incríveis que a gente tem em Atibaia na questão da água é que a gente tem a possibilidade de ter uma captação de água exclusiva nossa, que é uma captação de água que se forma numa bacia que está lá para os lados do Clube da Montanha, para vocês se situarem mais ou menos onde é que está. E ela vai descer e vai formar um córrego que é o Ribeirão do Onofre, onde a gente vai poder captar essa água. A gente até faz essa captação perto ali da onde está o CIEM 2. A gente faz a captação dessa água e a gente distribui essa água. Assim como distribui uma água também que vem pelo rio Atibaia, vindo de outros municípios. Água é importante para a vida, sem dúvida nenhuma, e todo lugar onde tem vida é do entorno da água. Se você quiser ver mais fauna e ter flora mais exuberante, é sempre perto da água. E é justamente na água onde você cria alguns critérios até de preservação, porque você tem as áreas de preservação permanente, que são as APPs, nos casos dos conjuntos hídricos, que tem as APPs hídricas ou de 30 metros ou de 50, com rios acima de 10 metros. E o que é importante a gente pensar da água? Que a gente tenha a condição de guardar essa água para a gente e fazer as recargas hídricas para a gente. A gente pensa assim, poxa vida, a gente já passou por determinadas épocas onde a gente não tinha água, e a gente passou por épocas onde tinha muita água. Então, ou chove muito e enche a cidade, por conta da ocupação ter sido feita em áreas que não eram adequadas, ou a gente fica sem água porque não choveu, e essa água foi para onde? Será que só não choveu? Será que a água não choveu e caiu em todas as áreas que estavam hipermeabilizadas, nessa estrutura cinza, que talvez a gente não tenha dimensionado da forma correta, e ela escorreu e a gente perdeu essa água que foi para os grandes rios e seguiu para as próximas cidades? Essa recarga hídrica, ela só é possível se você tiver floresta. Você não faz recarga hídrica sem floresta. Não adianta a gente ter um lugar que chove bastante, que tem uma reposição hídrica e que a gente não tem necessariamente a retenção dessa água. A gente tem uma serra muito exuberante e a própria condição de ter floresta, com evapotranspiração, eu vou tentar não entrar muito nas questões técnicas, mas aquela questão básica que todo mundo conhece, você vai ter uma evaporação, a evaporação vai voltar em forma de chuva, a floresta vai amortecer essa chuva que vem caindo e ela vai entrar pelo solo e vai fazer a recarga hídrica e vai depois distribuindo essa água gradativamente pelas nascentes e pelos córregos. Se a gente não tem essa estrutura, essa água toda vai cair, só que ela vai cair e vai escorrer de uma vez, e a gente perdeu toda essa água.
Outra coisa muito importante com água, que vale a pena ressaltar, já que a gente está falando de desenvolvimento, empreendimentos e tudo mais, é que a gente tem que cuidar da água e fazer certas questões de segurança hídrica. Porque, como eu disse, tem horas que chove muito, tem horas que chove pouco. Nessas questões, quando se chove muito, você tem uma avalanche de água muito forte, né? Você tem uma quantidade muito alta, uma onda de cheia. E a gente precisa saber trabalhar isso. A gente tem que ter áreas que possam reservar, que possam represar e soltar essa água aos poucos. Não é represar para a gente fazer uso, necessariamente, mas é a gente poder ter condição de qualidade no controle e na utilização dessa água. Então, não é simplesmente você criar empreendimentos que não considerem essas questões, né? A gente tem que sempre considerar todas as questões. E a questão da água é uma questão muito importante, né? Porque ela é uma coisa específica que tem que ter autorizações, que tem que ter uso, que tem que ter uma série de condições importantes, tá bom? Daniel, nesse ponto, né, depois dessa sua apresentação tão importante, né, da gente assim, entender esse fluxo e essa gestão, eu vou passar para o Michel comentar um pouco da gestão, né? O principal ator para a gestão pública da água é o setor público, né? Assim, é o poder público. Como que você tem visto, Michel, essa gestão? Qual a avaliação que você faz? E comentar um pouco também da visão que você tem sobre o SAAI. Ô, Paulão, boa. Até na questão fazendo um gancho aí da questão do SAAI, eu até acredito que o SAAI é quem deveria, na minha avaliação, e hoje acaba não fazendo isso, né? Entrando também um pouco na questão de gestão, o SAAI acaba não fazendo isso, o que é a questão de propor políticas públicas na área do saneamento ambiental. A própria empresa, né, uma companhia de saneamento ambiental que hoje acaba só prestando serviço, né? Então, presta o serviço de água, presta o serviço de coleta de resíduos, presta o serviço, em parte, da coleta de esgoto, do tratamento de esgoto, mas não tem hoje, na minha avaliação, uma visão que trata de uma política ambiental para o município. E aí, fazendo um gancho nessa questão da água, que o Daniel disse, eu acho que é importante, e é até uma das características de uma cidade sustentável, que é oferecer água de qualidade sem esgotar os mananciais. E aí a gente pode, na minha avaliação, pegar alguns bons exemplos aí de cidades, por exemplo, muito próximas da gente, como a cidade de Extrema, né, Daniel? Daniel acho que conhece bem, pode até falar melhor para a gente daquele programa do conservador de água, né, do protetor de água, que é o programa que estabelece aí remuneração aos produtores rurais que prestarem serviços ambientais de grande relevância, né? Então, proteger as nascentes, indo nessa linha da importância da recarga hídrica, né, da segurança hídrica para a cidade, então proteger essas áreas de importância hídrica. Então, eu vejo, por exemplo, esse programa de pagamento de serviços ambientais, que foi feito, por exemplo, em Extrema, com bons olhos. Eu acho que a gente poderia aplicar aqui na cidade, né, evoluir na cidade, nessa ideia de proteger essa nossa importância hídrica e de ter oferta de água com qualidade, né? Então, acho que isso é importante. E ter água, que é em primeiro momento. Então, não é só o papel do SAAI de servir água, mas de fazer esse papel também de proteger as nossas nascentes, de produzir água com qualidade. A gente tem a região do Onofre, por exemplo, né, que sofre tanto com certas intervenções que eu acho que o SAAI poderia cuidar com um pouco mais de atenção. Então, isso é um ponto. E, para finalizar a questão da autarquia, que eu prometi para o Paulo que eu ia tentar ser conciso, né, Paulão? Eu ia tentar ser conciso aqui na minha fala. Eu defendo, Paulo, a importância do SAAI voltar a ser autarquia. O SAAI hoje ela é uma empresa pública, foi transformada em empresa pública em 2012, e essa transformação em empresa pública trouxe diversas obrigações, aí, principalmente de carga tributária para a SAAI altíssima, por volta de 6, 7 milhões de reais, e é um dinheiro que hoje o SAAI paga como empresa pública de imposto, e é um dinheiro que não retorna. Então, eu defendo aí o retorno do SAAI para a autarquia, porque se o SAAI voltar a ser autarquia, ele passa a ser isento dessa carga tributária, e aí esses 6 milhões de reais aí, a gente poderia, por exemplo, financiar esse tipo de programa de pagamento de serviço ambiental,
poderia aí fazer investimento no desenvolvimento da cidade, aí na produção de água, né, de aumentar aí para a cidade o leque, né, de abastecimento de água, de lixo, né? Então esse recurso poderia ser melhor utilizado, inclusive também dos próprios servidores lá da SAAI, né? Melhorar aí a qualidade para os servidores com esse recurso. Então eu tenho defendido. Foi feito um estudo por uma fundação, eu posso, no momento oportuno, aí, apresentar esse estudo com mais detalhe. Esse estudo demonstrou e comprovou a viabilidade e a importância do SAAI ser autarquia. E é isso que a gente está discutindo lá na Câmara. Michel, eu vou passar aqui para o Daniel. Daniel, comente um pouco, né? O Michel ele traz um pouco essa perspectiva da gestão pública, né? Do setor público. Em uma conversa assim, anterior, você comentou comigo, né? Que você não gosta de usar o termo poder público, que você prefere usar o termo setor público, né? Nós, da TEA Colaborativa, nós estamos nos colocando como uma possibilidade, como uma alternativa, uma pré-candidatura coletiva, mas a nossa perspectiva é uma perspectiva de entender que o setor público é uma parte importante desse processo, e a TEA Colaborativa também é um movimento social simultaneamente, né? A gente já traz essa perspectiva do coletivo exatamente por nós entendermos que a mudança não está num espaço, num setor da sociedade, né, assim, específico, mas na articulação, no debate público, na diversidade, né, como você usa esse termo, e que eu acho tão interessante, que é a coexistência, porque, de fato, são muitos atores, muitas pessoas, muitas perspectivas, né, e o desafio político é a gente criar modos, né, de seguirmos adiante com o melhor para o conjunto das pessoas, lidando com as diferenças, né, e a política é uma arte, né, de marcar posição referente a alguns temas. Mas o que eu gostaria é que você comentasse um pouco, brevemente, evidentemente, né, assim, em síntese, setor público, setor privado, sociedade civil. Qual seria o papel de cada um nesse processo de crescimento da cidade para lidar com as questões ambientais? Tá certo. Veja só, acho que primeiro assim não posso deixar de falar que o Michel tem agregado aí algumas coisas no discurso desse quadrilátero que a gente sempre brinca, né, colocando sempre o culturalmente diverso, que é muito importante também, né, que eu acho muito legal de ver quando as questões vão se ampliando, essa questão da coexistência. Eu fico muito feliz em ver questões nesse sentido, né? Vejo que o Michel tem buscado entender. Esse caso de extremo é clássico, realmente. Michel Malvasi, e todos que estão nos assistindo, né? Ele é emblemático, mas ele tem ali os seus progressos e tem coisas a gente aprender com eles, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa coisa de gerar banco de áreas, gerar propriedades rurais que estão adequadas para a gente ter água de qualidade e poder, de alguma forma, compensar o esforço que o proprietário faz em deixar sua propriedade em ordem, e isso trabalhar enquanto uma política de setor público é interessante. Eu realmente não uso mais a palavra poder público, tenho me policiado para manter o setor público, né? Foi uma coisa que meus colegas da cultura, né, principalmente a Roberta, minha querida companheira que deve estar aí assistindo com certeza, eu não consigo dar atenção a todos que devem estar comentando, mas fica um abraço para todos aí que devem estar comentando, mas é uma coisa que o pessoal da cultura tem usado muito, né? A Rose Melsburger, que foi quem trouxe essa ideia assim, para a gente achou super interessante. Se a gente fosse falar de participação, Malvasi, pegar esse tripé, né, assim, o setor público tem que fazer a parte dele, o setor privado tem que fazer parte dele e a sociedade civil tem que fazer a parte dela, eu acho que eu usaria até um clássico que eu ouvi uma vez de um outro colega, que é o Davi Roncoleta, que tem também conversado assim, em diversos fóruns, e ele sempre dizia que você tem um tripé para fazer isso acontecer, né? Você tem que ter o conhecimento, que o conhecimento você adquire pesquisando, conhecendo a área, porque é tudo aquilo que você conhece, você preserva, né? Você desenvolver, de alguma forma, o envolvimento da sociedade, né? Onde entra realmente aí a questão da sociedade civil, organizada ou não, né? Às vezes é só uma pessoa, enfim, ou uma sociedade, uma associação como a TEIA, né? Que busca almeja determinadas questões, tem aí talvez a questão partidária também, né? E a questão da vontade política, né? Se você não tiver vontade política, você não faz acontecer.
né? Se você não tiver conhecimento, não tiver vontade política e não tiver envolvimento da sociedade, você não consegue fazer as coisas irem à frente. E esses 3 atores, nas suas diversas apresentações, têm que conversar. Não tem como, né? O empreendedor, ele sempre vai ter a parte da parte, vamos dizer, privada, ela tem alguns interesses e ela tem interesses que são muito claros, né? Eu costumo dizer que a gente tem sempre 3 tipos de pessoas nessa questão, quando a gente entra na questão mais da questão privada, né? Você vai ter sempre investidores, empreendedores, e você vai ter especuladores, né? O investidor é aquele cara que vem investir em alguma coisa, seja ela o que for, em que área que for, para o desenvolvimento da cidade ou não, para desenvolver uma coexistência ou não, mas ele quer investir, ter um retorno, ter segurança com tudo isso. O empreendedor é aquele que vai buscar um empreendimento que seja coerente, que promova a coexistência, que promova a equidade, que nem sempre é o equilíbrio da lei, né, senhora advogada? Às vezes o equilíbrio da lei não traz equidade, né? É uma coisa também que o Malvasi entende bem nesse sentido, que é bem da métrica dos trabalhos que ele desenvolve. E se você pensar nesse empreendedor enquanto empreendedor em geral, tudo que ele produz ou tudo que ele quer fazer, ele quer participar, ele quer fazer bem feito. Se é um loteamento, ele vai construir um arruamento, alguma coisa, ele quer poder morar naquele lugar, ele vê aquilo com carinho, né? E você tem os especuladores, que os especuladores são aqueles caras que não estão preocupados com o desenvolvimento sustentável, para usar o termo, Michel, sei que né, vindo da minha boca usar sustentável é sempre incomum, né? Porque eu acho esse termo desgastado, enfim, não vou nem entrar no mérito do termo desgastado, mas se a gente promover essa coexistência entre as coisas todas, o especulador não tem esse interesse. O especulador quer especular, ele quer exaurir a terra, ele não vai morar aqui, ele herdou uma propriedade aí há muito tempo, ele não está preocupado se a gente está discutindo a água, de onde a água vem, se é isso ou se é aquilo. Então, assim, eu sei que às vezes é dramático os 3 pontos de vista, mas eles são muito reais dentro da cidade, dentro do desenvolvimento, e a gente precisa pensar a cidade para organizar isso, porque tem espaço para tudo isso. A gente tem que ter lei, a gente tem que ter regra. Eu acho que o que a gente tem de lei e de regra hoje é bom, sem dúvida nenhuma é bom. Eu acho que existe um crescente evolutivo do que a gente vem pensando para a cidade, e eu acho que a gente tem coisas para melhorar, né? E a gente vai melhorar conversando. A gente vai melhorar conversando sobre o plano diretor, a gente vai melhorar conversando sobre o uso do solo, a gente vai melhorar mostrando bons exemplos, né? Porque a gente tem que mostrar bons exemplos, a gente tem que mostrar que é possível fazer, né? O escritório que a gente trabalha, a Habita, tem esse perfil de querer mostrar as coisas, de querer fazer as coisas acontecerem do jeito certo. E é difícil, vou falar para vocês que é difícil. Porque, primeiro, que existe uma reatividade muito grande, de parte até dos empreendimentos, dos empreendedores, das pessoas, às vezes do setor público, às vezes até mesmo da sociedade, porque existe o que se acredita em geral é que as coisas são feitas por especuladores e não por empreendedores. E eu acho que ter o empreendedorismo dentro da equidade, da coexistência e tudo mais, é um ponto muito positivo. E muito diálogo. Sem diálogo não se faz nada. Teve um exemplo extremamente importante, Malvasi, dentro dessa ótica de como construir, e o Michel participou, digo isso porque eu poderia dar vários, mas vou fazer um exemplo específico que o Michel participou, que foi a revisão de algumas leis ambientais na cidade. A sociedade civil participou, o Michel participou enquanto a Casa de Leis, praticamente todos os vereadores foram envolvidos, né? A sociedade civil se envolveu, o executivo se envolveu, a coordenadoria se envolveu, a secretaria se envolveu, e a gente pôde dialogar, conversar, ficamos horas conversando, fizemos uma audiência de 4 horas na Casa de Leis, foi extremamente produtivo, e a gente chegou numa coisa equilibrada, melhoramos em muito a legislação ambiental que estava defasada na cidade. Então, são ganhos e são vitórias importantes. Tem mais vitórias a fazer? Sem dúvida, sempre tem, né? Pessoas perfeccionistas sempre vão buscar melhorias. Vai lá, manda lá, Malvasi. Se deixar, eu vou falar até, né? Precisa me cortar. Não, muita gente bacana com a gente, o Denizar Sandoval, Humberto Malheiro, Taiwan, Carino, José Guedes, do coletivo socioambiental. Agora, estão chegando muitas questões preocupadas, de fato, com os empreendimentos, né? Então, o Denizar, ele pergunta para a gente, né, e ele cita aqui o plano diretor. Estamos com um plano diretor na Câmara Municipal e esse novo plano verticaliza a cidade. Qual a opinião de vocês? Nessa mesma linha, eu vou colocar aqui um bloco para a gente ir dialogando, né? A Aras das Cascatas, Adriana, ela escreveu aqui o seguinte: a pressão imobiliária já está acontecendo.
Na estrada da Pedra Grande, esse empreendimento com 700 lotes de 300 metros vai ser bastante complicado, e cita isso, né? Quem mais aqui? A pergunta da Karina Paz também, né? Comentar dos empreendimentos autorizados em áreas de APP. Então, Michel, acho que você poderia comentar um pouco, né, do plano diretor, do que você tem observado, né, como vereador, desses processos, e depois eu passo para o Daniel dar continuidade. Paulão, muito legal. Primeiro, assim, acho que é muito importante esse enfoque que o Daniel traz, que eu concordo, que acho que é importante a gente trazer isso para a cidade, esse debate, né? Acho que quem se radicaliza se isola. E aí, quando você é muito radical, você acaba não conseguindo construir entendimento, e a falta de entendimento também dificulta as relações de uma cidade, né? Então, acho que é muito importante esse olhar que o Daniel trouxe aqui, de a gente não demonizar os empreendedores, né, os proprietários. É importante mesmo coexistir, né, Daniel? É importante entender que existe por volta aí dos empreendedores, dos proprietários, aqueles que têm boa intenção, né, que querem ver o bem da cidade, que querem ver a cidade se desenvolver, prosperar. Certos empreendimentos podem trazer benefícios para o município. Pegando uma linha aí do que o Denizar falou da verticalização, por exemplo, eu sou contrário à verticalização desenfreada, mas eu não sou contrário não verticalizar, não construir prédio. Eu só acho que tem local para construir prédio, não pode ser em qualquer lugar, né? Então, eu penso que precisa criar um entendimento nesse sentido. Inclusive, verticalizar pode contribuir muito, se for feito de uma forma com qualidade, bem discutido, em áreas corretas, pode contribuir muito com o déficit habitacional que a gente possui no município hoje. A gente tem um déficit aí de por volta de 5.000 famílias, então a verticalização pode contribuir nessa luta aí em reduzir o déficit habitacional da cidade. Mas agora, o que não pode acontecer é o que tem acontecido, infelizmente, em algumas discussões que a gente tem encontrado aqui no município. Verticalização em áreas totalmente impróprias, né? Em áreas que ferem a nossa característica ambiental, nossa característica paisagística da cidade, né? Então, eu acho que é esse meio termo que a gente precisa encontrar. E aí a gente tem a oportunidade de encontrar esse meio termo agora lá dentro do plano diretor, que está na Câmara Municipal, o plano diretor. Só fazer um gancho. Como a gente está no período de Covid, eu acredito que não dá para discutir o plano diretor da forma que está acontecendo, porque a gente lá na Câmara, infelizmente, não temos uma ferramenta tecnológica que permite a participação popular. Eu acho que é importante aí a participação das pessoas para refinar a redação final do plano diretor. A gente tem criticado muito, eu pelo menos, né, tenho certas críticas aí muito severas ao governo municipal, mas nessa questão do plano diretor, eu acho que a gente precisa reconhecer que houve e que está, pelo menos eu sinto lá na Câmara Municipal, que existe por parte do governo municipal uma vontade aí de dialogar. Houve avanços na discussão do plano em aceitar pleitos aí colocados pela própria sociedade, pelo coletivo socioambiental, pleitos do nosso mandato, pleito aí de toda a população que participou. Então, a gente reconhece, a gente acredita, eu acho que é importante reconhecer essa vontade por parte do Poder Executivo, e eu acredito que, nesse momento aí, a gente precisa pausar a discussão do plano diretor até que a gente tenha ou um mecanismo tecnológico na Câmara que permita a participação popular, refinar e criar esse entendimento, né, com a cidade, de todos os interesses, da nossa característica ambiental, da nossa característica cultural, da nossa característica de localização e de desenvolvimento com os empreendedores, com os proprietários. Então, acho que a gente pode ter a condição de fazer isso dentro do plano diretor, mas para isso acontecer, é preciso diálogo e criar uma ferramenta ou na Câmara tecnológica que permita, ou então esperar o Covid passar para que todos possam contribuir com essa revidação do plano diretor, que é, para mim, a lei, uma das principais legislação, e eu tenho o privilégio de estar discutindo isso lá na Câmara, porque está na minha legislatura agora fazer essa discussão, né? Então é isso. Michel, tem muitas questões também sobre participação, daqui a pouco a gente toca nelas. Comentar também, eu vou passar para o Daniel, porque eu acho esse ponto assim, importante, eu gostaria de fazer algumas considerações, né?
Mas eu acho que também pensar na verticalização da cidade, não dá para pensar em não verticalizar nada, porque a cidade vai crescer muito, e se também não tiver algum tipo de verticalização, a expansão pelo ambiente inteiro da cidade tende a ser muito maior. Mas o que eu concordo com o Michel e gostaria de enfatizar é que essa verticalização ela tem que ser dentro de características, né, que respeitem as características arquitetônicas da cidade, né, e em áreas em que essa expansão ela seja planejada, porque uma das grandes riquezas que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a questão paisagística da cidade. Por outro lado, Daniel, eu quero explorar um pouco mais, porque do meu ponto de vista, o que eu observo na cidade, né, e muitas pessoas observam, é que existem muitas casas à venda, existem muitos lotes em bairros consolidados da cidade, existe muito espaço, né? E, ao mesmo tempo, existe aí uma expansão do setor imobiliário para áreas cada vez mais distantes. Eu fico preocupado com relação à gestão, né, desde o saneamento, a gestão do lixo, né? Na medida em que a gente expande, né, para um território, Atibaia tem um território grande, né? Atibaia é um município grande, faz divisa com muitos municípios. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, aqui tem muitas questões, né, acho que a maior parte delas, né, ou pelo menos o tema que tem sido mais frequente, é essa preocupação com o crescimento dos loteamentos e que avaliação você faz dos modos de ocupação, de moradia que são possíveis na cidade hoje. Malvazia, olha só, e Michel, o que a gente tem que pensar? Primeiro, a lógica de que ocupar de forma vertical pode ser menos impactante do que ocupar de forma horizontal, ela pode existir. Isso não é uma lógica irracional. Isso é uma coisa, você ocupa menos área em metros quadrados, mas você verticaliza. A gente não pode estragar a beleza cênica que a gente tem na cidade, sem dúvida nenhuma. Como a gente também tem que promover que tudo isso, no que diz respeito à verticalização, ele tenha equidade com o seu entorno. A gente não pode chegar em uma área que ela é tradicionalmente ocupada de forma horizontal, com uma ocupação a duras penas, X, com índices urbanísticos pré-definidos, e que buscou, de alguma forma, uma ocupação no que diz respeito a trânsito, água, esgoto, ela buscou um equilíbrio, buscou coexistir com aquele espaço físico. Independente se ele veio de uma área que tinha características rurais, tinha uma feição rural, e depois se urbanizou, trouxe saneamento, trouxe o que é justo para se ter dentro da questão urbanística. E aí a gente não pode pegar numa área dessa, sensível, eventualmente, periférica, e querer fazer uma ocupação que não está equilibrada, que não tem equidade com o entorno. Isso não é legal, isso é desfavorável, né? E é possível que, em alguns momentos, em alguns locais, isso possa ser revisto e ser observado, né? A gente não pode nem coibir o direito do uso e da ocupação nas áreas urbanas, daquilo que é a função daquela área urbana, como também a gente tem que buscar algo que seja coerente. Então, verticalizar não é um crime, mas ele tem que ser feito de forma coerente. Um novo plano diretor sugere uma série de coisas. Eu fui uma das pessoas que discutiu muito o plano diretor, participei praticamente de todas as audiências que tinham matérias dentro daquilo que é a matriz que a gente trabalha aqui dentro da Habita. Eu e Fernando Prota, que é outro querido, que deve estar me assistindo também, a gente batalha aqui todo dia para a gente buscar essa coerência e procurar trazer de forma altruísta sugestões para a cidade melhorar. E assim, verticalizar não é ruim. Agora, se você vai verticalizar e vai ter outorga onerosa, se você vai ter direito de construir, né, que é o quê? Que é você verticalizar até um determinado espaço. Se você quiser exagerar nesse espaço, você vai ter que ter algumas contrapartidas a mais do que já são as contrapartidas que existem. Se você quer urbanizar longe da infraestrutura, você vai ter que levar a infraestrutura até lá. E vejam, também não podemos pensar que tudo é igual àquilo que é a herança de administrações que não foram erradas, mas administrações que tinham legislação diferente. A gente não pode culpar certas ocupações
de que aquelas ocupações são irregulares ou são malditas ou qualquer termo horrível, se à época aquilo era a lei vigente. Eu acho que a gente tem que evoluir dentro dessa questão que nos rege, né, essa questão das leis. A gente vive num Estado de direito, né? E direitos têm deveres, então é importante a gente pensar coisas nesse sentido. Eu queria poder responder a todo mundo que está escrevendo ali coisas e tudo mais, mas é difícil, né? Eu peço para você mediar, Malvazio, uma série de coisas. Mas, por exemplo, loteamentos que são exagerados, como alguns que são próximos de áreas especialmente protegidas, eu também acho que são desnecessários, não precisam ser dessa forma, né? Sem dúvida nenhuma, as questões da gente arborizar a cidade, que o Arthur Alvarez tem trazido, um abraço aí para todos. Eu acho que são importantes também, a gente pensar que a cidade também tem que ser verde, a gente não pode fazer que nem Manaus, que tudo, não tem árvore, né? A gente não pode ter uma cidade que tem, no meu ver, como fio condutor e como grande vocação o meio ambiente, e a gente não ter árvores. Eu acho que assim, a cidade está se arborizando, é importante fazer, é importante a gente pensar nessas questões. Eu acho que tem muita diretriz que a gente pode seguir. O importante é seguir todas essas diretrizes. Daniel, O plano diretor, só uma coisa do plano diretor, que ele é importante, que o plano diretor teve uma série de avanços que são bons. Outros não puderam ser contemplados, mas a gente tem áreas de proteção muito maiores no que está sendo proposto agora e no que está sendo proposto antes. E eu acho que a discussão é que vai fazer o plano diretor, né? Eu entendo que a gente vive uma situação diferenciada, e eu acho que por isso que a Casa de Leis optou por fazer a discussão de uma forma diferenciada, mas eu acho que tem que fazer a discussão, né? Eu participei muito das discussões, tive toda a liberdade de poder propor, assim como diversos outros grupos tiveram. Eu acho que a gente está compondo uma ideia nova, né? Eu gosto muito da ideia de participar desse plano diretor, o outro eu vi muito superficialmente, e acho que é importante a gente trabalhar nisso no dia a dia. Tá bom? Sim. Acho que esse é um tema super importante, Daniel, que você está colocando. Eu também acompanhei o processo do plano diretor, acompanhei particularmente o trabalho do coletivo socioambiental, um trabalho muito interessante. Eles, né, documentaram, foram participando. Eu acho que evoluiu muito, né? A gente observa que o processo participativo ele é um processo riquíssimo, né? Ele permite que se melhore muito a qualidade dos planejamentos. Existem questões ainda, do meu ponto de vista, nesse plano diretor, a gente pode comentar um pouco, né, algumas áreas específicas da cidade, algumas mudanças de zoneamento que podem ter um impacto grande, mas eu acho que todo o processo participativo, e acho que todos os governos devem, de fato, levar a sério essa qualidade da participação popular no desenho das políticas e dos planos, né? O que eu sinto aqui, Michel e Daniel, é que as pessoas realmente se sentem preocupadas com o crescimento da cidade, com o que pode acontecer, não com o crescimento em si, porque o crescimento traz uma série de coisas positivas também para a cidade. Mas, por exemplo, a Lívia da Costa coloca aqui para a gente: para quem estão empreendendo? Qual cidade se quer? Com muitas casas? E a vista da paisagem da cidade só para quem puder pagar? Precisamos de planejamento para ocupar a cidade. E muitas questões ou muitos comentários que demonstram um pouco uma certa assim, impotência, né? Às vezes, como eu posso participar mais? Como eu posso ajudar? Então, tem uma pergunta aqui do Chico Leal que eu vou passar para o Michel. Michel, você poderia falar um pouco como nós, munícipes, sem pessoa jurídica de incorporadora ou imobiliária, podemos participar das discussões de uso e ocupação do solo em Atibaia? Então, é o Chico que mandou essa pergunta, Paulo? Foi. Chico Leal. Mandar um abraço aí para o Chico Leal, e não só para o Chico, mas para todos os membros aí do coletivo socioambiental, né? Eu acompanho aí o trabalho do pessoal e tenho aprendido muito com todos. Eu acredito que uma das formas da gente de atuar aí é, primeiro, dessa questão do próprio plano diretor, né? Das pessoas participarem dos debates, participarem através das audiências públicas. Acho que é uma ferramenta importante de participação popular. A prefeitura, quando começou a construir o plano diretor, abriu caixas
dentro do site da prefeitura que permitiram aí que a população encaminhasse suas ideias, tal. Eu acho que isso também é uma ferramenta que a Câmara precisa estabelecer para o pessoal poder encaminhar, então não ficar só naquela discussão técnica dos atores aí, dos agentes imobiliários, tal, mas abrir para a sociedade civil de uma forma geral participar. Então acho que essa é uma ferramenta importante. As audiências públicas são muito importantes, né? A participação popular. Eu convido aí, eu não posso falar em nome do coletivo, mas eu acho que era legal o pessoal conhecer o coletivo socioambiental, que é formado aí de uma forma plural, né? Então tem gente de várias áreas. Acho que é interessante, eles têm um site, tem um Facebook, tem um Instagram, o pessoal pode entrar em contato, é um pessoal muito aberto ao diálogo, franco ao diálogo e tal. Então, acho que também é uma forma da população participar, conhecer aí o trabalho do coletivo socioambiental, né, das entidades que atuam aí na área ambiental do município, que eu também acho que é uma forma aí da população poder participar, contribuir, inclusive, de uma forma mais técnica, né? Não ficar só aí no achismo, mas permitir aí que qualquer sugestão, ideia que a população tenha, seja discutido, por exemplo, dentro do coletivo social ambiental, a gente possa fazer a análise da viabilidade, se é possível mesmo colocar em prática ou não. Então, acho que essa também é uma forma interessante da população participar, que é participar aí das entidades que atuam nesse setor e nessas discussões. Daniel, tem para você também uma pergunta do Chico Leal. Grande Daniel, Chico. como um agente parte do processo de transformação do uso do solo do município, como você enxerga a desigualdade presente nas discussões acerca dos empreendimentos em Atibaia? Como a população pode discutir com o poder financeiro e técnico empregado por grandes empreendedores? Aqui a questão me parece que é um pouco mais específica com relação a como lidar com o poder econômico, né? Certo, tá. Olha só, um beijo aí para o Chico, um abraço para o Chico, um beijo para todo mundo lá do coletivo. Eu também acompanho o coletivo socioambiental, é uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa que começou partindo do Conselho de Defesa do Meio Ambiente. À época, a presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Atibaia era a Live, né, que fez um comentário quase agora, depois vou tentar também emendar algumas coisas ali, de fazer alguns comentários com ela. Eu fui presidente do Condema, sei como é ter que conduzir ali a pauta, e eu acho que essa foi uma questão que foi muito bem discutida lá, e com muita sapiência houve-se essa promoção de fazer o coletivo socioambiental, que tem caminhado com muita qualidade nas suas sugestões, nas participações e tudo mais. Acho isso muito interessante. Só uma coisinha de participação que é importante, antes da gente entrar nessa pergunta específica do Chico. Eu me lembro que promovia sempre com as pessoas que estão começando, que acabam de se formar, que busque essas entidades e essas associações, essas uniões de pessoas para poder começar a entender e participar um pouco mais das coisas, né? Eu, logo quando cheguei e comecei a participar na cidade, né, de cara esbarrei com o pessoal da Simbiose, que é uma associação que desenvolve um trabalho ímpar aqui na cidade que não tem igual. Tive a oportunidade de ser presidente, tive a oportunidade de ser gestor de projetos que tinham dentro da Simbiose, e é uma maneira de você participar, né? Você se envolver com a sociedade civil nessa amplitude das associações, nessa amplitude do discurso, eventualmente atividades, né? Combate a incêndio florestal, você trabalhar com reflorestamento, você trabalhar com uma série de questões que são de gestão do meio ambiente, que eu sempre brinquei que é um meio ambiente ativo, né? Que não é um meio ambiente passivo, que é o que a gente faz com a educação ambiental dentro da escola e tudo mais, aquele ali no front, na montanha, é muito produtivo. Então, quem gosta e gostaria de participar mais, procurar também essas ferramentas, porque são vozes que podem falar e que podem trazer bastante participação. Sem dúvida, a colocação do Chico, ela é pertinente. Por quê? Porque se você pensar que as pessoas que têm ou o interesse enquanto empreendimento, ou a qualidade técnica para poder fazer as suas colocações, sempre vão ter mais eloquência e sempre vão conseguir ter maior penetração dentro da participação para construir um plano diretor, um uso do solo, uma lei, uma revisão e uma colocação. Né? Faz sentido. Né? Eu, por exemplo, defendo muito que dentro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, do Condema,
onde qualquer pessoa pode assistir às reuniões, né, onde os conselheiros vão fazer suas colocações e tudo mais. Eu defendo que esse conselho, que sempre é paritário entre setor público e sociedade civil, ele seja formado de forma ampla, né, não necessariamente de técnicos. Por quê? Porque a gente quer que a sociedade civil esteja representada na sua amplitude e o setor público também. Por isso participam pessoas da educação, do transporte, da mobilidade, da saúde, de diversas pastas. Por quê? Porque a ideia não é criar algo técnico. As questões técnicas têm que ser discutidas por pessoas técnicas, é normal. E na discussão técnica sempre há uma maior atenção, como o Chico coloca, e é normal, né? O Chico também é um técnico, uma pessoa de formação, mestre, é uma pessoa que tem diversas colocações que são interessantes, e sempre consegue colocar com mais eloquência. É uma coisa normal, faz parte. Tá? Assim como os empreendedores, muitas vezes pelo poder econômico, podem fazer colocações com maior abertura. Por quê? Porque, afinal de contas, ele está investindo na cidade, ele está empreendendo na cidade. Se ele parte do princípio, que é o princípio que a gente adota no nosso dia a dia, de que você precisa conversar para poder fazer algo que promova a coexistência, que tenha equidade, que seja coerente e que seja bem localizado, né, que não seja uma aberração, você vai ter que conversar com as pessoas. Não tem como, não dá para empreender sem conversar, não dá para empreender sem ter diálogo, não dá para empreender sem você estar expondo as questões e dialogando. Agora, também não podemos esquecer que existem direitos que precisam ser preservados, assim como existem deveres a serem cumpridos. A gente sempre esquece que dentro do uso do direito de um empreendimento, seja o que for, e aí eu entendo quando o loteamento surge como uma coisa mais dramática, você tem uma série de deveres, né? E esses deveres são bem pesados e eles muitas vezes precisam, exaurem, de certa forma, uma série de vontades que o empreendedor teve que não vão se cumprir. Né? Então, você vai ter que fazer realmente de uma forma diferenciada. O crescimento, só para falar uma coisa ali que a Lívia falou do crescimento, e muitas vezes o crescimento ele fica exacerbado, né? Ele fica no lugar errado. Né? Eu concordo em 100% com a Lívia nesse sentido. Né? Tem muita questão que na legislação é usurpada por aquele usurpador que eu chamei lá no começo do especulador. Né? O especulador não é um bom perfil para a nossa cidade. Por quê? Porque ele vai especular na minúcia da lei. E a gente não pode culpar A, B ou C se a lei está melhor escrita, mal escrita ou se ela precisa revisada. Né? A gente tem que encarar isso com seriedade e arrumar o que precisa arrumar. Tem coisas que são óbvias, gente. Tem coisa que se não cabe num determinado lugar e não faz sentido, a gente precisa promover que a lei mude para que isso seja visto de outro jeito. Não tem como, a gente não pode ferir o direito de um em detrimento de um achismo, que muitas vezes pode estar correto, mas a gente vive no Estado de Direito, então é difícil, é uma conciliação difícil, mas que a gente tem que tentar promover. Mande ver aí, Malvazzi, Michel. Daniel, Michel, muito interessante que em todas as lives da... Oi? Só complementar, acho que a questão da pergunta, é rápido mesmo, a questão da pergunta do Chico, que eu acho que é importante também em outros espaços de participação popular, são os conselhos municipais, né? Então, fomentar a participação das pessoas nos conselhos municipais, no CONDEMA, e na Comissão de Meio Ambiente lá na Câmara Municipal, porque a gente criou uma comissão específica, então eu sou membro lá da comissão e a gente torce e pede para a população participar. Esse também é um mecanismo de participação. Boa. Então, o que eu comentar com vocês, gente, é que é muito interessante, nas lives da T Colaborativa, a gente tem abordado diferentes temas, diferentes questões públicas emergentes, e o tema da participação, ele sempre toma uma grande parte das lives da TEIA. Muitas perguntas e muitos comentários. Acho que isso não é por acaso. De fato, a TEIA Colaborativa vem com essa proposta de ampliação da participação, né, da articulação, para se propor também para a Câmara, né, uma perspectiva que seja mais aberta, mais, né, tentar tirar um pouco essa coisa da individualização, né, e aí eu quero realmente reforçar, né, eu tive a oportunidade de ser sócio fundador da Simbiose, né, enfim, que eu acho que faz um trabalho ímpar, né, de atuação direta, de ação, de cuidado, de mobilização, assim, exemplar. E é um trabalho de participação que não precisa, né,
aquele cidadão que considera que o setor público não quer participar, você tem muitos veículos, né, e que são veículos constitucionais, porque quando a gente pega a nossa Constituição e as legislações específicas, né, sempre tem essa ênfase de que a responsabilidade é do Estado e da coletividade, e da sociedade. Né? Então, acho que a simbiose é um exemplo, né? Tem muitos voluntários, muita participação. O coletivo socioambiental é um mecanismo, um modelo exemplar também, né? Aberto, que não se institucionaliza e que agrega, né, muitas pessoas e tem um trabalho belíssimo. Né? E, como vocês destacaram, né, o Condema, as audiências públicas, as conferências, né, a participação nas audiências do plano diretor, e acho que resgatar, acho que o Michel, vocês aqui lembraram de uma sessão histórica na Câmara, né, em que teve uma participação ampla, né, dos cidadãos de Atibaia, e a importância da gente voltar a ver a Câmara Municipal como a casa do povo, né? Então, todas essas coletividades, e o Michel aqui ele cita, né, essa comissão especial, ocuparem esse espaço cada vez mais, porque é um espaço privilegiado para fiscalização, para regulamentação, e eu acho que tem esse terceiro ponto, acho que a Câmara ela tem que ser um espaço aberto para os movimentos da sociedade, não para se sobrepor, né, mas, de fato, para assim, amplificar, para acolher demandas da sociedade. Tem um bloco de questões, gente, sobre educação, também um tema que é recorrente. A Magda Venâncio, que também é conselheira, né, diretora da querida Escola Terra Brasil e também conselheira da Teia Colaborativa, ela pergunta aqui o seguinte: não seria assim importante considerar a preservação dos bens naturais de Atibaia para que a cidade se torne uma referência em educação e preservação ambiental? Né? Assim, a preservação não geraria renda, emprego para os jovens e para a população? E o Tayan, que é um aluno da Unifaat, eu vou até aqui destacar também, acho que muitos não conhecem o Tayan, mas o Tayan ele começou ali um trabalho de alfabetização e de formação dos funcionários da Unifaat, no horário de almoço dele, Michel Daniel, e ele tem formado pessoas que estão entrando na Unifaat a partir desse trabalho que o Tayan faz na universidade. E o Tayan ele também pergunta nesse sentido, né? Gostaria de saber quais as atividades poderiam ser realizadas a fim de promoverem realmente a sensibilização do cuidado da preservação do meio ambiente. Vamos lá, Michel. Microfone, Michel. Opa, muito legal essa pergunta. A educação é revolucionária, né? Eu acredito também que uma cidade sustentável, que preza aí pela qualidade de vida dos seus habitantes, é essencial que os seus habitantes estejam escolarizados, né? Que a gente tenha uma educação ambiental de conscientização, acho que é de grande importância, inclusive de oferta de lazer, de qualidade e de variedade, né? Por isso que eu acho que é tão importante as áreas verdes da cidade, né? Através de construção aí de parques, de praça, de promover políticas de incentivo culturais e valorizar os artistas locais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque acho que isso envolve um pouco a questão aí da educação como ferramenta e a cultura também, numa cidade, né? Numa cidade que se preze, a cultura também sendo utilizado como uma ferramenta de conscientização, né? Acho que isso é importantíssimo, fazer esse gancho. E aí, a cultura pode ser utilizada dentro dessa democratização que eu acho que é necessário de existir, de áreas de lazer, de área para a população ocupar mesmo, né? Que são as praças, que são os parques. Dentro dessas áreas era importante aí, então, promover incentivos culturais, aí valorizar os artistas locais e permitir que os artistas locais fosse uma ferramenta aí de conscientização ambiental e de lazer, né? Então, eu acho que isso, eu faço esse gancho aí
na questão da educação. E a segunda parte da pergunta, Paulo, é? Não, as duas eram sobre educação mesmo. E a segunda eu já vou passar para o Daniel, Michel, que é o seguinte: você acha, Daniel, que a preservação ela pode ser um fator de geração de renda, de prosperidade para o município? Tá, vamos lá. Primeiro, educação. Não dá para. Primeiro, preciso falar um pouquinho sobre educação, porque não dá. Eu tenho alma de professor, sou filho de professora, sou sobrinho de professora, tenho educação. Sou casado com uma educadora fantástica que faz educação musical, uma das primeiras, assim, uma mestra, literalmente, em tudo que faz. Dá aula assim, pro meu filho. Dá aula pro seu filho, né? Você acredita que eu fui saber disso depois, cara? Não sabia disso, assim, incrível. Então, olha só, que interessante. Assim, Roberta Forte, grande Roberta Forte. Que eu acho que todo mundo sabe que eu sou casado com a Roberta Forte, então fica fácil. Educação, cara, é incrível. Assim, eu adoro, tenho alma de professor, né? Eu acho que a educação muda em todos os sentidos. E educação, né, respondendo até a nossa querida da Terra Brasil, que não é somente a educação formal que a gente está acostumado, né? Educação é em tudo. Né? Me lembro quando estava fazendo formação, eu falava para meus amigos que assim, você está falando que você não vai ser professor, que você não vai entrar na sala de aula e tudo mais, e eu dizia a eles o seguinte: olha, você vai usar a educação em tudo, você vai usar a educação para você poder se comunicar, você vai usar didática, você vai usar prática, você vai usar tudo isso que você está aprendendo para você utilizar no seu dia a dia, na empresa que você vai trabalhar, no seu projeto de pesquisa, porque se você não souber falar, não souber conversar com as pessoas, você não vai avançar em nada. Então, a educação é muito mais ampla do que a educação formal que a gente está acostumado, e acredito muito nela. Eu acho que ela é transformadora, é um fio condutor e ela é muito importante para a gente trabalhar as questões todas que a gente tem de meio ambiente na cidade, sem dúvida nenhuma. Gerar renda com a preservação, ela é importante, ela tem diversas formas e ela tem uma forma que é imediatamente ligada ao meio ambiente e que é periférica ao meio ambiente. Se falar de renda específica do meio ambiente, né? Vi até que tem colegas que estão participando que são produtores de mudas, no caso do Clésio, que tem um viveiro maravilhoso aqui em Atibaia, muitos outros colegas que têm participação e que produzem o material que a gente precisa para fazer com que a arborização e que a restauração ecológica aconteça na cidade, né? Enfim, tem uma série de questões nesse sentido, mas o que é importante, essas são as rendas diretas, né? Então, é você trabalhar com consultoria ambiental, você trabalhar cuidando da fauna, você trabalhar com educação ambiental, você trabalhar como guia ornitológico, né? A observação de aves é uma coisa que está muito, muito em evidência, né? Até o Adriano Bedori brincou aí, ele sabe que eu adoro a ornitologia, né? Sou um amante das aves. Então, assim, é uma forma de você também usar isso como renda, misturando tudo isso com turismo, com uma série de coisas nesse sentido, porque você vai ter o que mostrar dentro da preservação, dentro das questões ambientais. Então, assim, teria mesmo um monte de exemplos, mas só para vocês entenderem, essa é a forma direta, ligada diretamente ao meio ambiente. Agora, qual que é a forma indireta de você gerar renda? Né? Usando o meio ambiente como fio condutor. Se você tem uma cidade que realmente é coerente, que está equilibrada, que tem todas essas questões que a gente está conversando, que não há nem a necessidade de repetir, você tem, vou usar até o seu termo então, Michel, que está sustentável, né? Que é a palavra bonita, né? Desgastada, mas bonita. Se a gente tem tudo isso, você traz melhor qualidade de vida, você traz a questão de você viver numa cidade urbana, mas uma cidade que tem a sua peculiaridade, né? Adoro a vista que a gente tem aqui. Você traz essas condições de forma periférica, o comércio vai estar mais adequado, né? A gente pode usar no comércio, como já é hoje, as questões de que a madeira tem que vir de uma procedência sustentável também. Então, você tem uma série de questões que são periféricas e que são indiretas e que são diretas. Né? Isso é muito claro da minha visão. E aí eu volto naquele ponto, lá no comecinho, que é assim. Primeiro, essa questão da sustentabilidade, e por que eu a critico tanto, é que as pessoas entendem sustentabilidade de uma forma muito diferente do que ela é.
A sustentabilidade dentro da sua raiz radical, que você buscar pelo Google, você vai encontrar, é você usar os recursos contanto que tenha recursos para os outros, para os seus próximos. Só que a gente não coloca dentro desse conceito a questão da obsolescência programada, a questão do consumo exacerbado. A gente não coloca nada dessas questões. Por isso o termo é desgastado. Porque nada é sustentável, tudo é sustentado. E se a gente busca, dentro dessa visão que as pessoas colocam como sustentável, que muitas vezes não é que é sustentável, é um estilo de vida, é um estilo de vida mais alternativo, e que aí as pessoas dizem que é um estilo sustentável. Daniel. Na verdade, ele está sendo sustentado, né? Só para eu concluir, Paulo, o que eu estou querendo dizer? Que não tem como a gente imaginar que a cidade vai crescer, que a cidade vai ser bonita, que a cidade vai ter todas essas questões sem a gente organizar todas essas métricas e todas essas matrizes. Esse é o grande cerne da questão. A gente não pode dizer assim, olha, eu não quero que a cidade cresça, que a cidade cresce de forma exacerbada. Depois que eu conseguir minha casa, eu não quero que o meu vizinho construa. A gente tem que parar com isso. A gente tem que entender que todo mundo vai ocupar. A gente tem que ocupar com equidade. Daniel, eu acho que é tão interessante esse debate, a questão que foi posta, né, logo antes, porque, de fato, a questão, né, ela tem a ver com o modo de vida, né, de como nós organizamos a vida coletiva. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, pensar em cultura e educação está absolutamente ligado. Porque aqui esse espaço que a gente está promovendo, por exemplo, né, ele é um espaço educativo, e a ideia é essa, é que a gente multiplique, que a gente não queira doutrinar ninguém, mas que a gente abra a conversa com as pessoas para que haja uma compreensão, né, da importância da água, da importância dos bens naturais que a cidade tem, né, da importância da cultura popular, porque lembrando aqui, né, o grande geógrafo brasileiro Milton Santos, o território ele é um território vivo. O território das cidades, né, ele é um território vivo em que é feito da experiência humana e dos encontros humanos. Então, eu acho que as colocações todas que vocês trouxeram e tantas pessoas, agradecer aqui, gente, né, o Clésius, o Denizar, o Bruno Geraldi Martins, o Paulo Souza, a Jéssica Zeoli, tantas pessoas que fizeram perguntas tão interessantes, né? Coisas mais específicas como o asfalto para Pedra Grande, muitas questões, muita gente interessante aqui participando com a gente, mas eu vou propor a teia, ela vai até 1h15, 1h20, aqui esse é o combinado, né, do time das nossas lives. Então eu vou pedir para o Daniel fazer suas considerações finais, já agradecendo muito, Daniel, muito, muito, muito o aceite, né? Toda a dedicação. Eu aprendi tanto com você nessas últimas semanas em que a gente tem conversado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. As suas considerações finais ao nosso público. Tá certo. Bom, agradecer Malvase, agradecer a Teia, ao Michel por também se comprometer de vir aí participar. Agradecer a todo mundo que está vendo, enfim, comentando e tudo mais. É difícil a dinâmica de responder a todos, depois a gente tenta ali responder algumas coisas e dar alguns encaminhamentos. Mas o que eu gostaria de deixar como uma mensagem final para todos nós é que a gente pense que é possível fazer, né? Eu acho que uma coisa importante que poderia ficar é eu falar um pouquinho de como foi a minha trajetória de que chega aqui uma pessoa que não trabalhava com meio ambiente e que se propôs a conhecer do meio ambiente, se propôs a conhecer pessoas, se propôs a se envolver com as associações, né? A Simbiose foi uma escola gigantesca, pude conhecer pessoas geniais, Ricardo Arantes, que deve estar assistindo com certeza, inclusive até comentando, Davi, Malvase, tantos outros, né? Vinícius, que está aí à frente agora da Simbiose, né? Marcelo Marshall, enfim, Guilherme, né? Vixe, então, a gente tem bastante gente, o Tonho, né? Grande Tonho e tudo mais, nós aprendi tanto com o Tonho na montanha, Tonho que me ensinou a apagar fogo. Eu acho que tudo isso é muito positivo dentro da construção do que a gente é. Por quê? Porque depois eu me interessei tanto pela história que fui buscar conhecimento, fui buscar entendimento, que era uma coisa que todos eles sempre diziam.
fui me formar, fui buscar informação, fui entender, conheci esse grande colega, grande parceiro que é o Fernando Prota, onde a gente pôde fazer todo um desenvolvimento de uma empresa que tem um pensamento muito legal, né? Me orgulho muito de toda a equipe que a gente tem aqui, né? Mandaria um beijo para todo mundo, todos os 14 que estão com a gente, mando um beijo para cada um. E chegar aonde a gente chega hoje, podendo discutir, ter lucidez, ter clareza, ter esclarecimento sobre as coisas, me deixa muito satisfeito. Então, a grande mensagem que eu deixo a todos é, primeiro, acreditem que é possível fazer, discutam bastante, né? Eu não sou partidário, então vou estar sempre disposto à política pública não partidária e fazer acontecer. Eu gosto muito de ver o Michel, na humildade dele de vir perguntar, de vir querer saber sobre as questões, né, de me entender, de entender que alguns conceitos que às vezes eu coloco são radicais. Eu vejo o ponto de vista de todo mundo, o direito e o dever para mim é muito claro, mas são coisas que foram construídas. Né? Eu acho que a admiração que a gente tem pelos outros e que os outros têm pela gente tem que ser uma coisa que se constrói. E eu gosto muito de ver todo mundo participando, todo mundo opinando, as opiniões sempre são diversas, não existe unidade em tudo, né? Eu já desisti, quando eu tive meu momento mais anarquista na vida, eu era muito a favor do consenso, mas consenso para mim era uma coisa que tinha que ser, todo mundo tinha que concordar. Quando eu fui presidente da Simbiose era aquela coisa assim, ou todo mundo concorda ou nós não vamos fazer. E aí eu descobri que, na verdade, a gente pode ter consenso, um consenso mais qualificado, né? A gente não precisa necessariamente não ouvir aquele que tem outra opinião, mas dá para buscar um consenso qualificado, dá para crescer nessas questões, né? E utilizar de todas as ferramentas, que foi o que fiz o tempo todo. Por isso, quando quis falar à Câmara, fui na tribuna e pedi para falar. Quando quis participar de coletivos, fui e disse que quis participar. Quando quis fazer minhas colocações em assembleias ou mesmo em audiências públicas, fui e fiz, porque só faz aquele que quer. Né? Todo mundo que fala de participar e tudo mais, sabe como se participa, gente? Se participa participando. Se você sabe que tem alguma coisa, você vai lá e participa, insiste, dá a sua opinião, aprende. Porque também já falei muita bobagem já nessa vida. E fui aprendendo, tive grandes mestres, já conversei muito, gosto muito de tomar cerveja, já tomei cerveja com muita gente também. E aprender fazendo, né, Daniel? Aprender fazendo, sem dúvida. E todos estão convidados aí a gente sempre poder conversar. Malvasi, um beijo gigante para você, o pessoal da Teia, obrigado pelo convite. Michel, um beijão para você, obrigado por aceitar. Certo? E assim, vamos fazer, vamos aí. Se deixar, eu vou ficar falando até. Beijo aí para vocês. Obrigado, Daniel. Michel, vamos lá, suas considerações finais. Engrossar o coro aí do Daniel, dizer para a população que eu também acredito que é possível, sim, viver numa cidade melhor, numa cidade sustentável, né? É possível destinar de forma correta os nossos resíduos sólidos, reaproveitando os nossos resíduos sólidos, é possível oferecer água com qualidade e protegendo os nossos mananciais, é possível criar políticas públicas para reaproveitar a água de chuva, criar políticas para utilizar fontes renováveis de energias, ofertar um transporte... A questão do meio ambiente é tão ampla, como diz o Daniel, é um fio condutor para tudo, que eu tinha tanta coisa para dizer aqui que em 1h15 a gente não consegue nunca, né, Paulão? Mas eu acredito sim que uma cidade sustentável precisa ofertar um transporte coletivo com mais qualidade, movido por energia não poluente. É possível a gente debater isso e discutir a melhora do transporte coletivo também. Garantir opções de cultura e de lazer, democratizar a cidade de uma forma geral. Eu falo muito dessa questão de democratizar, porque aí eu trago a questão do meio ambiente como um foco para os espaços de cultura e de lazer, porque eu moro numa região, Paulo, que é muito carente disso. Né? Eu moro na região do Caetetuba, a gente não tem esses espaços, a gente não tem uma praça, a gente não tem um parque, a gente precisa democratizar isso, pensando não só nas questões ambientais, obviamente, né, do verde, mas também da qualidade de vida às pessoas, né, de todos terem a condição de usufruir a cidade. Então, eu acho que isso também é importante, é possível. E, fazendo uma reflexão para terminar, eu até acho que é importante a gente ou não chegar no entendimento, mas observar que o caminho que a gente está indo talvez
possa ser de crescimento, mas não de desenvolvimento. E aí a gente pega os índices econômicos da cidade e a gente observa isso. Então eu vou falar aqui rapidinho, Paulo, prometo para você. A gente pega, por exemplo, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da nossa cidade, do país, de uma forma geral. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Se você entrar lá no site do Ministério da Economia, você consegue olhar esse número. E a gente pega, por exemplo, a cidade de 2013 para 2019, ela teve aí uma variação absoluta negativa de 1.640. Eu estou pegando 2019 para fugir do Covid, para fugir desse período agora que aumentou ainda mais essa questão do desemprego na cidade e tal. Então a gente pega aqui, ó, a variação absoluta negativa foi de 1.640. Então, 1.640 postos a menos de trabalho na nossa cidade, mesmo com esse conceito atual hoje de crescimento sobre as áreas ambientais, né? Dizem que a cidade está crescendo e tal, mas aí quando a gente vai olhar na questão econômica, a gente não tem efeitos positivos dessa proposta atual. Né? Acho que foi a Magda que disse da importância da educação ambiental, no sentido de gerar emprego, de gerar renda. Acredito muito nisso, né? De a gente mudar esse conceito de desenvolvimento para esse outro norte, que eu tenho certeza que é possível desenvolver e sair desse cenário atual aqui, por exemplo, de desemprego, criando aí mecanismos para viver numa cidade mais sustentável. Dentro de tudo isso aqui que eu disse, tem muita coisa para falar. O Paulão olha assim e fala: ei, Michel. Deixa eu fazer uma última colocação também, Paulo. Só rápido também. Rápido. Pode falar, Daniel. Agradecer também a Cauana, que aí, né, mecanizou tudo isso, e a Manuela, que também ficou aí, me acompanhou essa semana e tudo mais, para a gente organizar essas coisas todas, né? Manuela foi incrível, ajudando aqui, fazendo as coisas acontecer. Mas é isso aí, gente. Malvasi, parabéns, Michel. É isso, eu concordo contigo, Michel. Às vezes fica caloroso, Michel. Às vezes fica meio caloroso, mas eu concordo que a gente tem bastante coisa que pode fazer e pode mudar. Malvasi, meu querido, muito bom. Manda aí. Fica o beijo para você, gente, em nome de todos. Não, muito bom. Acho que o Daniel lembrou, né? As lives da TEA têm uma participação intensa, ativa, muita gente sempre nos acompanhando, muitos comentários, e isso é feito por muitas pessoas, né? Cito aqui também o Danilo, que apoia aqui o Michel. Então, a gente sempre trabalha em equipe, né, com diálogo, e assim, acho super importante, Daniel, e todos que nos ouvem, assim, como eu, Magda, Rita, Vitor e Paulo conversamos aproximadamente quase 2 anos atrás. Nós nos reunimos por entender que é um momento decisivo, né? Que é um momento decisivo da história do Brasil e de Atibaia. E que nós, que temos uma trajetória de realização em nossas carreiras e nossas áreas, nós gostaríamos de fazer um pouco mais, né? Então, a TEA Colaborativa nasce com esse espírito, né, de dar uma contribuição para a sociedade de Atibaia no sentido da participação, né, no sentido da responsabilidade com a coletividade, né, de nós colocarmos nossos talentos a serviço, muito mais, Daniel, do que uma perspectiva partidária. É que o sistema político, para quem quer também discutir num espaço legislativo, ele passa por esse importante veículo que são os partidos políticos. Mas a perspectiva ela é uma política muito mais ampla, porque a gente está num momento de generosidade, de expandir a nossa união, né, assim, expandir os modos de vida, por que não, saudáveis, né? E isso não significa ter uma posição contra as outras, mas esse espaço público, que a política com P maiúsculo é o campo, né? Que é o espaço da diversidade, do debate, da construção das propostas, né, e da efetivação das ações concretas na vida das pessoas, né? Por fim, acho que se tivesse uma frase em síntese da TEA Colaborativa, ela foi né, assim, elaborada pela Magda. Atibaia, mantenha-se viva, né? E vamos em frente, gente. Vamos em frente. Muito obrigado.
Foi muito bom. Até a próxima. Valeu, grande Paulão. abraço. Muito obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanha aí pela internet. Pessoal aí da equipe aí, a Cauana, todo mundo da assessoria. Valeu, pessoal. Até mais. Estou à disposição lá na Câmara Municipal e pelas redes sociais aí. Grande Obrigado.